Carta Cougar 5, Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 95. Prezados cotistas, comentários sobre o último trimestre de 94. Ao contrário do que a maioria, nós incluídos, acreditava, por ocasião de nossa última carta, a Bolsa acabou tendo um comportamento muito ruim no último trimestre do ano. Outubro começou com uma queda típica do tipo compra no boato e venda no fato, acentuada pela falta de um sinal claro de comprometimento do novo governo com as mudanças esperadas pelo mercado. Já em dezembro, quando a parte interna parecia melhorar, uma crise sem precedentes explodiu no México, com graves reflexos diretos e indiretos para o Brasil. Não obstante nossa visão errada sobre o comportamento do mercado, o Cougar obteve uma rentabilidade altamente satisfatória e a melhor em termos relativos desde que iniciamos nossas operações em setembro de 93. É importante mencionar que não fizemos nenhuma operação hedge em mercados futuros e operamos em média 95 a 98% comprado em ações. Esse resultado reforça nossa visão de que, mesmo no Brasil, a médio e longo prazo, o que importa realmente é acertar na escolha das companhias em que investimos e não no momento de investir. A rentabilidade de dezembro está afetada para cima em aproximadamente 1 a 1,5% por conta de operações artificiais feitas por intermediários interessados em valorizar seus papéis no fechamento do ano. Infelizmente, não houve nada que pudéssemos fazer a não ser vendermos parte de nossas posições nos níveis irreais. Terminamos o ano com uma expressiva rentabilidade de 240% em dólar, vi de tabela comparativa no final da carta. Encaramos esse resultado como extraordinário e não esperamos repeti-lo nos próximos anos. Embora tenhamos um objetivo muito específico, esperamos um retorno entre 35% e 40% ao ano nos próximos 5 anos, o que quintuplicaria um investimento nesse prazo, e analisamos nossas aplicações tendo esses parâmetros como base. O principal fator que nos permitiu atingir esse nível foi a mudança de foco do mercado mais em favor de empresas de segunda linha para baixo, o que não deve continuar acontecendo na mesma proporção de agora em diante. Essa tendência ficou ainda mais evidente no último trimestre, conforme demonstra a comparação do Ibovespa com o FGV100 na tabela do final da carta. A volatilidade do Cougar continuou bastante baixa, a despeito de estarmos com uma concentração acima da média em uma única companhia, Lojas Renner. Como essa ação tem uma volatilidade maior que a do Cougar, era de se esperar que a nossa aumentasse, o que não ocorreu. A volatilidade anual e semestral foram as seguintes. Anual Cougar 26,64%, Ibovespa 55,5%, FGB100 27,42%. Volatilidade semestral Cougar 20,92%, Ibovespa 43,91%, FGB100 21,45%. A Dynamo encerrou o ano administrando um total de 31 milhões de dólares, sendo aproximadamente 17,5 milhões de dólares no Cougar e 13,55 milhões no fundo externo. Alguns clientes têm nos perguntado qual o tamanho máximo de carteira que podemos administrar dentro da nossa filosofia. Esse número é dinâmico. Há 6 meses atrás, provavelmente diríamos que estaria perto de 30 milhões. A sensível melhora da economia e a perspectiva de crescimento com estabilidade para os próximos anos resultaram em um aumento considerável no número de empresas que acompanhamos com interesse de compra. A própria estabilização deve levar ao aumento de operações de abertura de capital. Como temos uma visão favorável de alguns setores mais líquidos e temos trabalhado com quase 100% investido em ações, chegamos à conclusão que a carteira máxima, nesse momento, estaria ao redor de 50 a 60 milhões de dólares. Em termos de nossas principais apostas, fomos muito bem nas empresas menores de varejo e de bens de consumo, apenas razoavelmente nas empresas de telecomunicações, já que temos somente ações ordinárias das estaduais, e relativamente mal nas empresas do setor petroquímico, principalmente nas centrais Copene e Copesul. Nessa carta, resolvemos detalhar mais a estratégia adotada no período. Desempenho e perspectiva dos nossos investimentos.
Começando pelo pior desempenho, as empresas petroquímicas tiveram uma performance semelhante à do mercado como um todo. Apesar de, em teoria, serem influenciadas mais por fatores ligados à performance da economia do que por questões políticas como privatização. Achávamos que o mercado ainda não tinha percebido a mudança estrutural ocorrida no ciclo petroquímico, pois os PLs, fluxos de caixa e dividendos que projetávamos para 95 estavam muito diferentes daqueles projetados pelo mercado. Como o mercado, como um todo, caiu muito, essa diferença se reduziu sensivelmente. Devido à perspectiva geral de uma ligeira queda de preços dos produtos petroquímicos no primeiro semestre de 95 e, principalmente, a venda iminente das empresas petroquímicas dentro do programa de privatização, estamos reduzindo o peso das centrais e substituindo-as, mas não na mesma proporção, por empresas menores de segunda e terceira geração. Em termos de telecomunicações, nossa visão é que representam uma excelente alternativa de investimento, pois, mesmo se não houver privatização, a capacidade de crescimento é enorme. Só para dar um exemplo, existem hoje, no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas em filas para telefone celular. Esse número é impressionante, mesmo descontando-se o fato de que várias pessoas entram com mais de um nome para aumentar suas chances, pois uma companhia americana de telefonia celular gasta em média 23% da receita líquida em marketing e vendas, enquanto nas companhias brasileiras esse percentual é extremamente baixo. Se houver privatização, achamos que as empresas de telecomunicações apresentam um enorme potencial de crescimento de vendas, bem como de corte de custos, enquanto as empresas elétricas, apesar de poderem melhorar sensivelmente os custos, devem crescer suas receitas apenas em linha ou um pouco acima do PIB. O setor em que mais acreditamos dentro do cenário provável de crescimento é o setor de varejo e bens de consumo em geral. O problema, que já comentamos em cartas anteriores, é encontrar alternativas de investimentos que não já tenham incorporado expectativas exageradas de estabilização econômica. Como já foi mencionado, temos uma posição expressiva em lojas Renner, que teve um excelente desempenho nesse último trimestre, tanto do ponto de vista da companhia como da ação em bolsa. Assim como Renner, temos algumas outras companhias em nosso portfólio que apresentam as características que mais nos interessam nesse setor, quais sejam índice preço-lucro de um dígito só e crescimento potencial de lucro de 2 dígitos. Desempenho e perspectivas para o mercado. Com relação à nossa visão para 95, entendemos ser cada vez mais necessária a distinção entre o mercado de primeira linha concentrado em estatais e o mercado de boas empresas privadas. Temos uma forte convicção de que 95 será um ano bom para a economia, com crescimento provável de pelo menos 4 a 5%. As empresas do setor privado que se ajustaram e investiram nos últimos anos, com pouca concorrência de produtos importados e alta elasticidade de demanda em relação à renda, devem ter um ótimo ano. Vale notar que as vendas só registraram uma forte retomada a partir de agosto do ano passado e 95 deve ser um ano onde as vendas devem ser melhor distribuídas. A maioria das nossas posições reflete esse cenário. A grande questão para várias de nossas empresas vai ser o comportamento das vendas no primeiro trimestre para podermos avaliar se o alto consumo no final de 94 era apenas uma bolha ou refletia uma melhora estrutural da economia. No que diz respeito ao comportamento da bolsa como um todo, achamos mais difícil fazer um prognóstico. Se por um lado a economia vai bem e o novo governo está posicionado e aparentemente comprometido com as mudanças necessárias, por outro lado, a situação externa não poderia estar mais confusa. Enquanto o consenso de mercado era de que a bolsa e a taxa de juros americana representavam uma grande ameaça para o mercado brasileiro, o real problema estava muito mais próximo e veio do México. Com a desvalorização do peso, todo o modelo de estabilização da América Latina foi posto em xeque. Apesar de acreditarmos que a situação do Brasil é muito diferente, até mesmo porque temos o benefício do aprendizado, achamos que o investidor estrangeiro é mais generalista e olha a América Latina como um só grupo.
Mesmo os investidores que chamamos de especialistas em mercados emergentes já tiveram uma alta tão expressiva do Brasil em relação aos demais países que, mesmo se acreditarem que o Brasil é de fato diferente, os seus portfólios já estarão refletindo essa visão sem a necessidade de efetuarem novas compras. Pode até se esperar que, se houverem resgates desses fundos, as posições a serem vendidas sejam as do Brasil, pois são provavelmente as únicas com lucro a realizar. Mesmo com todas as quedas desde outubro, não achamos ainda que os preços da primeira linha estejam em níveis realmente atrativos, mesmo com a esperada melhora de desempenho do novo governo. Toda a incerteza descrita no parágrafo anterior nos afeta diretamente. O ano de 95 certamente será um ano de muito trabalho, pois, mais do que nunca, as escolhas das companhias será muito mais importante que o timing correto de mercado. Se não nos sentimos confortáveis em avaliar os movimentos de curto prazo da Bolsa Brasileira, nos sentimos ainda mais inseguros tentando adivinhar os movimentos das demais bolsas e os mercados financeiros da América Latina. Contudo, numa visão de médio prazo, nos sentimos bastante confortáveis com nossa carteira num cenário de economia estável e crescendo 5% ao ano, encarando quedas acentuadas do mercado como uma boa oportunidade para aumentarmos as participações nas empresas que gostamos. De forma a ressaltar nossa performance relativa, resolvemos alterar a página anexa dos gráficos de modo a apresentar a mesma comparação do Cougar com o Ibovespa e FGV100 em vários períodos diferentes. Desde já, pedimos desculpas pelo tamanho maior que o usual dessa carta. Achamos que era importante sermos mais detalhistas nessa última carta do ano.